Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje vamos falar sobre um dos principais reflexos da pandemia provocada pelo coronavírus, a educação, ou melhor, a falta dela. Para isso, nós vamos receber aqui no estúdio hoje do Observações a psicóloga e pedagoga da rede privada de ensino de Pará de Minas, Patrícia Gonçalves. Então, seja bem-vindo ao Observações. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha no mês de junho e que ouviu mais de 1.500 pais, 71% deles afirmam que os filhos estão desmotivados e 80% têm o receio aí dos filhos, como diz, largarem a escola. E para falar sobre esse assunto hoje, nós recebemos aqui no Observações Patrícia Gonçalves. Primeiramente, Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios para falar sobre esse tema da educação que mexe com tantas pessoas, né? Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui. E, Patrícia, vamos começar falando aí sobre esse atual cenário. Como que você avalia essa instabilidade na educação, onde muitos pais estão se vendo perdidos aí e não sabem o que fazer com a educação dos filhos? Boa noite, pessoal. É um tema espinhoso, né, a gente falar sobre isso num momento como esse. Eu acho que a pandemia, na verdade, ela catalisou essa situação. Quando a gente fala em educação, né, para os vários segmentos, para as várias idades, costuma ser um tema mais espinhoso mesmo para as famílias. Em algum momento, todas as famílias têm alguma dificuldade, né, com seu filho, em incentivar, em manter o foco do aluno, em manter um interesse, uma rotina de estudo, né? E a pandemia trouxe isso muito à tona, saltou aos olhos de todo mundo essa dificuldade. E vale ressaltar aí que os pais que foram entrevistados nessa pesquisa do Datafolha estão se mostrando aí apreensivos com relação ao futuro dos filhos. Então, o que você falaria não só para eles, mas também para aqueles pais que estão nos assistindo, o que fazer nesse momento? Eu acho que a primeira medida para a gente é calma, né? Calma, porque é um momento que ninguém esperava, ninguém imaginou, nem no nosso pior pesadelo passar por um momento assim. Então, antes de tudo, a gente precisa de ter calma para conseguir organizar nossos recursos emocionais, psicológicos, sociais e recursos práticos mesmo do dia a dia para lidar com isso, porque fácil não é, né? A gente está aprendendo a jogar um jogo com o jogo correndo. Então, as regras não estavam postas antes disso, né? É um jogo sem regras ainda, iniciou sem regras, e a gente está aprendendo a jogar com ele rodando. E o que você falaria para os pais em relação à motivação dos filhos? Como ser, nesse momento, um pedagogo e, ao mesmo tempo, psicólogo dos filhos? Eu acho que, nesse momento, se os pais conseguirem ser bons pais, já facilita muito para a gente que está na escola. Né? É da ansiedade da família, é da ansiedade dos pais responder a isso, né? Querer auxiliar no máximo possível. Hoje, aí até antes do quadro de pandemia, as famílias querem o filho bem-sucedido, né? Bem-sucedido no que ele faz. Se ele faz uma aula de música, a família já imagina um excelente instrumentista. Se ele faz uma aula de natação, a família já imagina um Phelps, né? Isso é do desejo da gente, todo pai quer isso, claro, o sucesso do seu filho. O que eu sugiro de início é calma e sejam bons pais. O que é ser bons pais nesse momento? Né? É organizar a rotina da casa, a rotina do filho. A gente pede, enquanto escola, que se mantenha a rotina mais próxima possível de quando a gente estava em tempos comuns de aula. Então, se a criança tinha aula pela manhã, que ela continue tendo uma rotina de estudo pela manhã. Se ela tinha aula à tarde, que ela continue tendo uma rotina de estudo à tarde. Algumas escolas conseguiram manter como aula síncrona as aulas no mesmo horário que a criança já fazia, né? Cabe aos pais incentivar e estimular os filhos nessa rotina de aula. E aí você me pergunta, incentivar e estimular como, né? De início, a gente orienta os pais a não colocarem tanta pressão nas crianças, né? Seja ela pequena, seja ela mais velho, porque o momento em si, a situação em si já deixou a gente muito pressionado, né? Nós adultos estamos sentindo essa pressão, né? A gente custou para entrar numa rotina que a gente estabeleceu.
os meninos se espelham na gente, né? Então a rotina que a gente seguir, a forma como a gente conseguir lidar com isso, é a forma como os meninos vão conseguir. Os professores em todas as redes estão fazendo o melhor que podem, né? E orientando as famílias dentro do que lhes cabe, dentro do que é possível em cada escola. A família estando tranquila, conseguindo organizar essa rotina, eles conseguem acatar essa sugestão do professor para a rotina de estudo da criança. A gente sabe que dentro de casa tem muitas distrações, né? Seja TV, seja internet, que pode também ser aí uma aliada e uma vilã. Então, como lidar com tantas distrações dentro do ambiente doméstico? Esse é um ponto, né? A internet aliada ou vilã, eu acho que é o uso que a gente faz dela, né? A internet é a internet, o recurso tecnológico é o recurso tecnológico. O uso que a gente faz é que vai dar essa característica de ser um aliado ou de ser um vilão. Em casa, os meninos têm tudo ali, né? E com a internet, eles têm acesso ao mundo, não é nem só mais a casa, né? Então, antes um distrator era um brinquedo que tinha no quarto ou um barulho que acontecia fora da casa. Hoje o distrator é um mundo que está na mão dele. Os alunos que estão assistindo a aula síncrona, eles estão diante de um portal para o mundo todo, né? A forma de manter o foco nisso é organizar para as crianças que são menores esse horário e esse local, e para os meninos que são maiores, incentivar que ele mesmo se organize, né? Existe essa diferença entre as faixas etárias. As crianças menores precisam que os pais, que os adultos que acompanham ele em casa, organizem o ambiente para ele. Os meninos mais velhos, eles já conseguem organizar isso, né? Aos pais cabe confiar na organização deles, porque a gente também desconfia muitas vezes dos meninos, né? Mas confiar que eles também estão fazendo o que é possível para eles. Nem os menores, nem os maiores conseguem ter um tempo longo de concentração em qualquer atividade que seja, assim como a gente também não consegue, né? Outra dica é organizar com as crianças uma rotina de pausa, né? As turmas que estão tendo aulas síncronas, quando a aula é prolongada, já tem essa rotina de pausa dentro da própria organização da aula. Os que não estão tendo aula, seja aula gravada, seja aula síncrona, que tem essa rotina de estudo, né, que sentam para estudar, que os pais tenham a lembrança de fazer intervalos de estudo com eles, para que o tempo de concentração deles seja o melhor possível. Para que o nosso público possa entender, essas aulas síncronas seriam ao vivo, no mesmo tempo que elas ocorreriam na escola? A aula síncrona é a aula ao vivo, né? O professor falando de um lado, o aluno do outro, e o aluno consegue conversar com o professor, seja por áudio aberto, seja por chat, em tempo real. A aula síncrona ela é em tempo real. A aula assíncrona é aquela aula gravada, né? Então ele recebe um roteiro de aula e uma aula gravada, que ele pode assistir em qualquer horário. Essa é a aula assíncrona. E nesse momento tem que ter principalmente uma compreensão, diálogo e acompanhamento tanto da escola quanto dos pais junto aos filhos, né? Exato. Os professores, as escolas, né, assim como todos os segmentos, fomos pegos de surpresa. Mas o professor e a escola, eles estão abertos o tempo inteiro a acolher o aluno e acolher a família, né? Eu acho que essa é uma das funções novas da escola. Se a gente for pensar na função social da escola, historicamente, é aquele local do conhecimento, né? Onde o professor, no imaginário coletivo, o professor tem aquele lugar do saber, de transferir conhecimento, e cada vez mais a escola vem se tornando um local de encontro, né? Onde o professor e aluno estabelecem uma relação, e é nessa interseção da relação que o aluno cresce, né? Recentemente, as famílias também encontram na escola esse suporte, esse local de encontro. A pandemia nos distanciou, mas não nos separou, né? Todas as escolas, cada uma na sua possibilidade, tem se deixado aberta para receber os pais, quem né, que é responsável pela educação da criança, que está acompanhando ela ali, seja pelo telefone, seja por canais de rede social, seja presencialmente, né? Algumas escolas estão com uma equipe menor, mas uma equipe de suporte presencial para poder receber essa dúvida, para poder acolher essa família.
Ok, Patrícia, agora a gente vai precisar fazer um bloco de apoio cultural e na volta nós vamos ver aí relatos de mães paraminenses falando sobre como estão lidando aí com a crise na educação durante a pandemia. Fique por aí, o Observações volta já já. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. A hora da sobremesa é mais que esperada, né, gente? E para brilhantar ainda mais esse momento especial, nada melhor do que um lindo conjunto de sobremesas da Lior. Isso você encontra lá na loja Chá de Cozinha. Nada melhor que receber os amigos, a família, com esse lindo jogo de sobremesas de cristal da Lior. Ficou curioso? Então vá conhecer na loja Chá de Cozinha, na rua Francisco Salles, 190, bem no centro de Pará de Minas. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146, Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações, hoje nós estamos recebendo a pedagoga e psicóloga da rede privada de ensino de Pará de Minas, Patrícia Gonçalves. Ela vem aos nossos estúdios hoje falar sobre a crise na educação. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos conferir aí o relato de duas mães paraminenses, contando um pouco sobre a situação em que estão vivendo aí com os seus filhos dentro de casa, sem escola. Vamos ver. As minhas noites agora eu virei pedagoga. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa e tenho que rever tudo que foi feito na aula online. Como meu marido ele é autônomo, ele fica com os meninos em casa, mas ele não pode dar atenção, que o serviço dele continua como o meu. Então, à noite, eu pego o roteiro da aula e praticamente tenho que refazer tudo com os meninos. Aí, quando eu vejo que eles estão muito esgotados, eu deixo para o dia seguinte, muitas vezes acumula. Eu tenho que, no final de semana, a gente perde um pouco, a maioria da parte do lazer, que tem que ser dentro de casa também, para ficar em dias com as atividades. E a gente acaba tendo que reinventar uma coisa que a gente nunca foi. Eu não tenho didática nenhuma para ser professora. Aí eu fico muito fazendo pesquisas, olhando o YouTube também, acaba que eu tenho que fazer muitas pesquisas com eles para poder conseguir dar conta do conteúdo, que o conteúdo está continuando. Infelizmente ou felizmente, a escola também não tem muito o que fazer, mas também tem o lado dos pais que tem que trabalhar e, independente disso, tem que seguir com o roteiro e com a matéria da escola. Vale ressaltar que a internet aí se tornou uma aliada nesse momento, né? Eu, assim, graças a Deus, eu tenho condição de dar isso para os meus filhos. Internet, eu tive que comprar um notebook, né? Pro meu filho conseguir fazer as aulas online, porque no celular fica muito pequeno, muito cansativo. Muitas vezes é mostrar uma matéria ou uma conta, alguma coisa, e não tem condição por causa do tamanho. Mas eu fico pensando quem não tem, né? Porque essa é a minha realidade, mas tem a outra realidade também. Mesmo no momento que a gente quer que os filhos, né, vão para a creche, para a escolinha, a gente fica com receio também de mandá-los, né, devido à pandemia. E está sendo bem complicado, creio que não só para mim, mas para as outras mães também, em deixar os seus filhos com alguma pessoa, né? A minha filha fica com um dos meus familiares, que é um familiar que eu tenho confiança, né? Já as outras mães que trabalham o dia inteiro, que tinha só, né, o respaldo da escola, então deve estar sendo muito difícil para elas, né? Até em confiar alguma pessoa para deixar o seu filho, ou mesmo pagar alguém para olhar, deve ser muito complicado, né? Devido a essa confiança que mãe sente as coisas, né? Então é bem complicado. E vale ressaltar que o ensino público em si não ofertou nenhuma solução aí para essa faixa etária, né? De 2 a 5 anos. Exato. Na Escolinha da Sofia, né, a gente criou o grupo, né, dos pais e professores, só que é complicado, porque como a minha filha tem 2 anos, está na idade muito ativa de sugar muito as coisas, de aprender muito fácil as coisas, então é difícil mesmo. E a escola manda vídeos de historinha para a gente contar, mas não é a mesma coisa do que presencial, né? A criança está lá vivendo com os coleguinhas, vivenciando os momentos juntos, aprendendo. Então, em casa, isso é uma coisa totalmente diferente, né? Tem o convívio social, que a criança vai estar lá com outras crianças aprendendo juntas, então isso fica um pouco a desejar também. Patrícia, então, vendo ali como essas mães têm lidado, né? O que você falaria aí para amenizar um pouco essas dificuldades que elas estão tendo? A gente acompanha as famílias e a gente vê, sabe, Henrique, que cada uma está numa realidade diferente, né?
A gente recebe relatos, inclusive, de famílias que conseguiram se adaptar muito bem, de crianças e adolescentes que conseguiram absorver muito bem essa rotina. Mas cada família, né, tem uma estrutura, cada criança tem uma forma de receber melhor as situações, né? Para essas famílias que estão tendo dificuldade, eu volto naquele primeiro conselho, o da calma, vai passar. Está se prolongando mais do que o que a gente esperou, né? Nós entendemos que, a menos que a mãe, o pai, quem esteja com a criança, seja formado em pedagogia ou em licenciatura e exerça a profissão, nenhum pai tem essa capacidade, essa habilidade, essa paciência, essa tolerância que um professor tem, né? É muito diferente, isso com certeza. A escola não espera que a família, que os pais sejam professores e atuem como professores, né? Nós continuamos trabalhando, mantendo o roteiro de aula, como é o caso dessa mãe que citou, aulas síncronas, aulas assíncronas, né? O trabalho com alguns alunos através de rede social. As escolas estão se organizando da forma como é possível. A escola não espera que a família seja o professor, mas que a família incentive o aluno a manter uma rotina de estudo, né? Para que na volta ele não esteja tão distante, né? Ah, Patrícia, mas não vai voltar como era. Né? Os meninos, eles vão estar muito diferentes do que era. Isso é sabido, ninguém está esperando que volte como era. Né? Nenhuma escola, nenhum professor, nenhuma coordenação, todo mundo sabe que os meninos, os alunos, em qual etapa que eles estiverem, em qual rede que eles estiverem, eles vão voltar com uma lacuna. Né? A gente não vai conseguir simplesmente emendar março na data que a gente voltar. E todas as escolas estão preparadas para lidar com isso. Então, a gente tem uma rotina de readaptação, de retomada de conteúdo, né, de reorganização desse conteúdo, que não se encerra nesse ano letivo de 2020. Porque aí a gente tem que falar de uma diferença que existe entre ano letivo e ano civil. Né? O ano letivo, que é o período que a gente trabalha o conteúdo escolar, já é previsto para todas as redes de ensino que ele não vai se encerrar agora. Né? A gente precisa de reorganizar os conteúdos, de reorganizar o que é esperado para cada série, para cada turma, para os meninos não terem prejuízo. Né? Então, não é esperado da família que ela mantenha o mesmo ritmo, o mesmo conteúdo, como se nada tivesse acontecendo. E vale ressaltar que muitas pessoas aí, às vezes até pensam que o filho, entre aspas, levar bomba, tomar bomba, como a gente conhece aí, né, que é repetir de ano, seja mais conveniente do que propriamente passar por todo esse sufoco. Isso lá na frente vai gerar prejuízo, né? A gente não tem aconselhado, né? A gente recebe muito, às vezes, até esse questionamento dos pais, eu vou tirar meu filho porque esse ano está perdido. Não tá, né? É um período difícil, gente, e isso é inegável, né? Ninguém está tentando tampar o sol com a peneira. Né? É inegável de que é um período difícil, sim, não é igual, não vai ser igual quando voltar, os meninos não vão estar iguaizinhos, todo mundo está sabendo disso, todo mundo é esperado. Olha para você ver, tem um dado da ONG Todos pela Educação que fala que no mundo 91% dos alunos tiveram um período fora da escola e na América Latina 95% dos alunos. Não é só Pará de Minas que está vivendo isso, não é só Minas Gerais, né? É uma coisa mundial. Essa adequação de conteúdo, de adequação escolar, não vai ser uma coisa só para a gente, vai ser uma coisa para o mundo inteiro, literalmente, né? Então não está perdido, nada está perdido. Eu sou muito positiva, sabe, Henrique, em tudo que acontece. Eu acho que de toda situação, se a gente não tem escolha, a gente tem que aprender a dançar melhor o ritmo que está sendo posto, né? Infelizmente, o que está sendo posto para a gente agora é lidar com uma pandemia, com um afastamento social, com um afastamento dos alunos da escola, mas a gente não pode abandonar simplesmente o barco à deriva, não, né? Não é melhor tirar da escola e voltar depois quando voltar. Não é melhor, né? Até porque a proximidade da escola elenca e põe às claras muita dificuldade que a família tem, às vezes uma dificuldade social, né? Alguma família que esteja passando por alguma dificuldade de saúde. A escola ainda é um local que dá visibilidade às famílias,
né? Que seja a família mais humilde, a escola no local mais desprovido, a escola ainda é um local que dá muita visibilidade e auxilia muito as famílias nesse sentido. Então, quando a família tira a criança da escola, a escola perde esse contato, perde esse meio de atuar naquela família, com aquela criança, além, né, do que é específico do conteúdo escolar, além do que é pedagógico. E vale ressaltar que você disse em um ponto positivo da pandemia foi ressaltar aí a importância da escola na vida, não só dos estudantes, mas também dos pais, né? Sem dúvida, sabe? Eu falo assim, a gente, né, quem está acompanhando aí noticiário, quem está acompanhando o movimento, teve há um tempo aí atrás uma fala, né, que tomou uma proporção até muito simpática, que, né, eu acho, que voltando para a área da saúde, né, que está nessa frente aí também de trabalho, o médico não abandona o paciente, né, porque a gente vê aí que realmente a área da saúde, médico, enfermagem, eles estão heroicamente travando essa guerra, mas a educação também, professor também não abandona aluno. Né? E eu acho que ficou, como você falou, um lado positivo disso foi colocar luz, né, numa área e numa profissão que às vezes é tão desmerecida, né? As pesquisas indicam também que quando um adolescente, jovem, está fazendo a sua escolha profissional, escolher ser professor é uma das últimas coisas que eles escolhem, né? Perdeu-se o glamour da carreira do professor. Mas essa pandemia está colocando aí pra gente o tanto que é fundamental, né? O tanto que é importante a escola ainda como um local social, seja ela a escola pública ou a escola privada, e o professor. Né? O professor ele é fundamental no processo de ensino-aprendizagem do aluno. O professor ele é que dá essa liga, que faz essa mágica de aprendizagem para com o aluno. Né? O fazer pedagógico, a técnica pedagógica nossa, ela é muito especial. É o que essa mãe relatou no vídeo. Né? Eu não sei fazer isso. Não sabe e não é esperado, a gente não espera mesmo. Né? Da mesma forma que se você me pedir para construir uma casa, para pintar um quadro, não é o meu fazer. Né? O meu fazer é a educação, é o pedagógico. Eu fui formada para isso. Né? E eu acho que esse momento trouxe isso muito às claras, a importância da função do professor, da função da escola e como que fica todo mundo meio perdido, né? Quando a gente não pode ter esse contato direto. E por falar em professor, no próximo bloco nós vamos saber aí quais são as dificuldades que os professores, não só da rede privada, mas também da rede pública de ensino, têm enfrentado aí com essa pandemia de coronavírus. Fique por aí, o Observações volta já depois do nosso bloco de apoio cultural. Até já! A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas.
A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. A hora da sobremesa é mais que esperada, né, gente? E para brilhantar ainda mais esse momento especial, nada melhor do que um lindo conjunto de sobremesas da Lior. Isso você encontra lá na loja Chá de Cozinha. Nada melhor que receber os amigos, a família, com esse lindo jogo de sobremesas de cristal da Lior. Ficou curioso? Então vá conhecer na loja Chá de Cozinha, na rua Francisco Salles, 190, bem no centro de Pará de Minas. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo Patrícia Gonçalves, ela que é pedagoga e psicóloga da rede privada de ensino de Pará de Minas e está aqui hoje no Observações falando um pouco sobre as dificuldades causadas na educação aí pelo coronavírus. E agora nós vamos ver o relato do representante do Sindiúti, subsede Pará de Minas, sobre as dificuldades que os professores da rede pública têm enfrentado para ensinar os alunos longe da escola. Então, são questões de tecnologia que todos os trabalhadores já tinham, né, dificuldades, né, de ter. Então, assim, hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, em várias circunstâncias, eu mesmo, Rondinelli, não tinha computador para trabalhar, né? Simples assim. Não tinha internet, né? Não tinha como salário atrasado, salário parcelado. Às vezes, o próprio servidor não tem condição de pagar, né, a internet. Então, o Estado exigia que o trabalhador fizesse esse trabalho remoto, né? Então, assim, é uma questão que a gente sempre bateu, né, que o Estado de Minas Gerais não deu condições tecnológicas, né, não deu recursos financeiros para esse trabalhador fazer esse trabalho, né? Simples assim. E vale ressaltar que, da mesma dificuldade que os professores hoje da rede pública enfrentam, os alunos principalmente estão tendo com relação ao acesso a esse estudo, né? É claro, o IBGE já nos informou isso, né? Numa pesquisa do IBGE, mais de 25%, né, das casas, né, hoje, não tem condição nenhuma de ter internet, né? Não tem condição nenhuma de ter acesso à internet. Mais de 30%, né, dessas casas, segundo o IBGE, não tem computador, né, em casa. E é uma realidade explícita, né? A gente vê hoje a entrega dos PETs hoje pelos alunos, a maioria dos alunos, mais de 70% não está entregando os PETs. Por quê? Porque não tem esse recurso tecnológico, não tem um computador em casa, não tem a internet. Então, o Estado está querendo, né, fazer um trabalho que totalmente em descompassos, né, com a realidade
do trabalhador, né? Não só do trabalhador, mas também das casas, né? Das pessoas. Então, Patrícia, de acordo aí, né, com o Rondinelli, aí, o representante do Sindiúd, você concorda que essa questão dos professores não abandonarem os alunos nesse caos aí, né, provocado pela pandemia, tem a ver muito também com o esforço do professor? Que a gente sabe que hoje os professores estão trabalhando muito mais do que antes, né? Sem dúvida, né? Assim, nós fomos jogados aí num mundo, né, de filme, de aula virtual, de tecnologia, muitas coisas que a gente não dominava, né? Vários professores não dominavam. Fomos aprendendo, fomos trocando, né? Entre os professores houve muita troca, professores e alunos, né? Houve muita troca também. Muitos alunos às vezes davam uma dica, professor, faz assim, faz assado, né? É melhor assim, é melhor assado. Então, assim, o aprendizado também foi muito bom, sabe, Henrique? A gente não pode negar, né? Inclusive, muitas das coisas que a gente descobriu nesse momento, a gente vai levar para o momento presencial, né? A educação, ela tem essa coisa morosa para mudar, né? Eu estudei nos anos 80, a escola hoje é a mesma coisa, se você chegar, né, numa escola, não houve uma mudança assim, espaço físico, quadro, posição, professor ali, tudo que chega para inovar demora um tempo, né? Os alunos recusam, os professores recusam, a família estranha, né? E agora não. Agora, como diz, foi jogado um monte de tecnologia e os professores tiveram que aprender a lidar com isso daí. Na marra, né? Na marra, né? Uns com maior facilidade, outros com maior dificuldade. Mas, sem dúvida, a troca foi muito grande e o aprendizado também, né? A gente entende que as situações são várias, né? E aí não só por a escola ser uma escola privada e conseguir recursos melhores do que uma escola pública, né, que enfrenta dificuldades, e aí dificuldades várias, o setor público enfrenta muita dificuldade, é tudo muito moroso, né, precisa de uma licitação, precisa de um decreto para ter uma dispensa de licitação, isso dificulta muito o trabalho dos professores da escola pública também, né, e as próprias dificuldades que a gente tem passado até enquanto estudante. A internet cai, a internet fica ruim, hoje a CEMIG está fazendo uma manutenção na minha rua, né? Isso tudo a gente viu acontecer, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. Algumas coisas os professores conseguiram recuperar em tempo hábil, outras a gente precisou de ir adaptando, né? Vários professores, como vários familiares, precisaram de comprar um equipamento melhor, né? Seja um celular, aqueles que já tinham um equipamento de gravação, compraram um equipamento mais novo, né? Os pais, a gente ouviu aí a mãe relatando, eu tive que comprar um notebook, né? Isso foi um movimento que a gente viu acontecer mesmo. Sem dúvida, a tarefa do professor aumentou em muito, né? E em muito a gente vê também que até pelo zelo, o professor tem esse senso crítico no sentido de querer entregar o melhor material, né? Então ele estuda mais, ele grava um vídeo e ele vê que não ficou bom, ele grava de novo, ele grava outra vez, ele muda uma coisa aqui, ele muda um detalhe ali, né? Então isso aumentou sim, concordo com ele em gênero, número e grau, a tarefa do professor ela dobrou. E Patrícia, na sua visão, qual que é o futuro então da escola daqui para frente? Eu acho que o futuro da escola é continuar caminhando, sabe, Henrique? Eu acho que foi um marco, né? Vai ser um marco para todo mundo que viveu aí essa pandemia, esse antes e depois, né? Não só na escola vai ficar muito evidente, como eu estou te falando, a escola vai absorver muitas das coisas desse período remoto, né? Muita tecnologia, muita coisa que foi bacana, né? Que talvez se a gente não tivesse que ter aprendido a marra, teria vindo de uma forma mais devagar para a gente, né? Mas a gente já tem essa clareza de que vai ser interessante a gente levar alguma dessas práticas para a sala de aula. A tecnologia está aí, né? A gente escolhe se ela vai ser trilho ou se ela vai ser estrada. A estrada tem vários caminhos, né? Você pode mudar a rota do seu caminho pela estrada no próximo desvio. O trilho não, ele é aquele até a próxima estação, né? A gente escolhe o caminho que a gente quer seguir, se por trilho ou por estrada. Eu acredito que a estrada está aberta,
tá larga e a educação, né, vai continuar surpreendendo aí, porque eu acho que foi surpreendente a forma como a educação se posicionou rapidamente nesse cenário de pandemia, né? Mesmo as escolas públicas, você vê que em relação a outros serviços públicos, ela se posicionou de uma forma mais rápida, né? O caminho está aberto e vai ser um caminho sem volta aí, né? Eu acho que o que a tecnologia abriu para a gente, não tem como a gente voltar mais. Até porque em um mundo globalizado como o nosso, não há como escapar da tecnologia, né? Exatamente. A gente tem que saber escolher o uso que eu faço dela, né? Como a gente começou essa conversa lá no início, né? Não é vilã, não é heróico. É a tecnologia, eu escolho o que eu vou fazer. É saber dosar, né? É saber dosar e é saber o uso que eu quero. Ok, Patrícia, a gente está terminando observações, mas antes, quais são as suas considerações finais e a mensagem principal aí para todos os pais e, por que não, alunos que estão nos assistindo? Eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, falar de um tema que, né, que me encanta, que é o meu fazer, é o meu trabalho. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, como eu disse, eu sou muito positiva em tudo, né? Eu acho que o que a gente tem escolha, a gente tem que fazer a melhor escolha. Mas o que a gente não tem escolha, a gente tem que aprender a resolver da melhor forma. A gente tem como escolher sofrer ou escolher fazer melhor, né? E eu acho que a gente sempre tem que escolher fazer melhor, né? Não voltar para trás, não andar para trás, sempre adiante. Que seja passinhos pequenos, mas adiante ainda é melhor do que passos largos para trás. E positividade sempre, né? Positividade sempre. Ok, Patrícia, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui hoje nos estúdios da TVI e falar um pouco sobre esse tema. Sempre disponível quando precisar. Ok, e para você, semana que vem nós estamos de volta com mais um Observações, análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tem sugestão de pauta? Mande para o nosso e-mail, programaobs@gmail.com. Nós temos um novo encontro na semana que vem aqui na TVI, a TV mais perto de você. Tchau!